Olá, boa tarde. Conforme combinado, hoje a gente vai conversar um pouco sobre as pandemias que já ocorreram na história da humanidade e vamos relacioná-las elas com algumas ações de saúde pública que aconteceram na época. Então, para isso, a gente precisa conversar um pouco sobre alguns conceitos que são inerentes para a gente poder chegar a como que são realizadas as classificações das doenças, né, em surtos, em endemias, em epidemias e em pandemias. Então, em relação aos surtos, ele é determinado pelo aumento de uma doença específica, porém delimitada a uma determinada região. Então, no caso dos surtos, eles podem acontecer, né, quando há uma incidência aumentada de uma determinada doença, porém ela está muito bem determinada em uma região, às vezes, muitas vezes só em um mesmo bairro, né, ou alguns bairros de uma mesma cidade, mas ela é uma região muito pequena, bem delimitada. Então, os surtos eles são classificados dessas maneiras. Então, a gente tem um exemplo clássico de surtos que podem ocorrer, como por exemplo a dengue. Já as endemias, né, elas são doenças que surgem frequentemente em uma determinada região ou localidade. No caso das endemias, a gente não vai considerar nem a quantidade de pessoas que ela atinge e nem a sua distribuição geográfica. O que a gente vai levar em consideração é a frequência com que essas doenças aparecem em determinada região. Se aquela doença ela é endêmica, ou seja, ela surge frequentemente sempre naquela mesma região, então ela vai ser considerada como uma doença endêmica. E a gente tem um exemplo clássico que é a febre amarela e a malária e a própria dengue também, que é um exemplo de endemia. Então, tempos em tempos, a gente sempre vai ter a recorrência dessa doença em algumas determinadas regiões. Já a epidemia é a ocorrência de surtos de uma doença em várias regiões, podendo ser a nível local, a nível estadual, a nível nacional e até mesmo chegar a nível de atingir um continente todo. Então, a gente tem exemplos da Zika vírus, da MERS e da SARS, né, que foram doenças que chegaram, por exemplo, a Zika vírus chegou a atingir toda a América Latina, a MERS e a SARS chegou a atingir ali uma grande região da Ásia. Então, a gente tem exemplos, são vários surtos, né, em várias regiões diferentes, e aí a gente classifica isso como uma doença epidêmica, uma epidemia. Já a pandemia ela ocorre quando há uma distribuição geográfica da doença por vários países e mais de um continente. Então, é isso que a gente vai diferenciar já da epidemia. Então, a gente tem aí a ocorrência da distribuição geográfica em mais de um continente e a gente também tem que levar em consideração dois outros critérios. A gravidade da doença, ou seja, a letalidade que essa doença vai causar, e também o poder de contágio, ou seja, quantas vezes mais ela vai contagiar outras pessoas, né? Então, esse poder de contágio também é levado em consideração quando vai haver uma classificação de uma doença pandêmica. E é o caso que a gente está percebendo com o novo coronavírus e também que aconteceram com algumas outras pandemias que ocorreram ao longo da história da humanidade. Então, agora a gente vai tentar relembrar aí as principais pandemias que aconteceram na humanidade e fazer essa breve reflexão das ações de saúde pública que ocorreram decorrente dessas pandemias. Então, a primeira delas, né, trata-se da varíola, que surgiu lá em 1520. Essa doença, né, assolou a humanidade por mais de 3.000 anos, então foi por muito tempo que essa doença trouxe problemas para a humanidade, né? Foram muitas pessoas perdidas. Essa doença ela tem como agente etiológico o vírus variolae. Então, esse é o agente etiológico da doença varíola. Ela tem a sua origem desconhecida, mas tem-se algumas evidências que talvez elas tenham surgido lá nas múmias egípcias no século III. Ela tem a disseminação, então, por mais de um continente. Então, ela se disseminou ali pela Ásia, pela África, pela Europa e chegou até aqui nas Américas. A mortalidade dela foi uma mortalidade alta, então estima-se que apenas no século XX ela tenha vitimado pelo menos de 300 a 500 milhões de pessoas, né? Então vitimou muitas pessoas ao longo desse período todo que ela se manteve ativa, né? A sua transmissão é feita de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias, então ela é uma transmissão por vias respiratórias.
Os sintomas principais são febres, erupções na garganta, na boca e no rosto. Então, essas feridas que vão acontecendo no corpo, então ela vai deformando bastante a pessoa, e isso, além da própria doença que traz acometimento para a saúde, ainda tinha o estigma, né? Essas pessoas que tinham contraído a doença e não tinham como ter o tratamento, elas eram deixadas de lado, né? Então tinha todo esse estigma também em relação a essa doença. Ela não tem tratamento, os tratamentos são somente de suporte aos sintomas. E a profilaxia dela é a vacina contra a varíola, que contém o vírus vivo da vacina. Então, graças a Deus, a varíola ela foi erradicada, né, através de uma vacinação em massa da população. E em 1980 foi considerada como erradicada. E a última notificação dessa doença, da varíola, foi em outubro de 1977. Então, graças a Deus, a partir da vacinação em massa, né, e da vacinação sempre da população, a gente conseguiu extinguir essa doença. E em termos de saúde pública, a gente pode trazer aí o surgimento da Providoria Mor de Saúde 1811. Então, naquele período, aqui no Brasil, pensando em ações de saúde pública no Brasil, no período colonial existiam ações de saúde pública de combate à doença, ou seja, quase não se tinha nenhum tipo de ação de saúde pública no combate à doença. Isso foi acontecer só lá em 1808, quando veio a vinda da família real para o Brasil. Então eles vieram, a corte toda veio para o Brasil e eles se instalaram ali no Rio de Janeiro. Então as ações de saúde pública tiveram início lá na província do Rio de Janeiro. E nessa época, em 1811, teve a criação dessa Providoria Mor de Saúde Pública, e também Dom João, ele criou a Junta Vacínica da Corte, em 1811 também. E essa junta vacínica que foi responsável pela vacinação em massa da população brasileira, e essa vacinação ela foi conhecida como vacinação generiana. Temos também outra doença que foi muito importante, que talvez não seja tão conhecida, que foi a peste de Justiniano, ou também outros conhecem como a praga de Justiniano, que foi a peste bubônica, que mais lá na frente a gente vai falar também sobre ela, que foi a peste negra. Essa durou pelo menos por 200 anos. Então, o agente etiológico dessa doença é a bactéria Yersinia pestis, né? Ela é presente nas pulgas que ficam nos pelos dos ratos. Ela teve origem no Egito, no Oriente Médio, há 540 anos depois de Cristo. A sua disseminação, nessa primeira vez que ela apareceu, foi ali no Império Bizantino e chegou até a capital Constantinopla. Então, foi ali durante o Império Romano que essa doença surgiu. Ela chegou a matar pelo menos 1 milhão de pessoas só lá na capital Constantinopla. Então, ela atingiu muito mais, né? Estima-se que ela matou cerca de 200 milhões, de 75 a 200 milhões de pessoas, essa doença. A transmissão é realizada por picadas ou ferroadas de animais que estejam infectados ou então pelo contato com o sangue infectado. Então, esses ratos pretos, né, que estão com a pulga que faz a transmissão da doença, que vai ser o agente intermediário que vai transmitir essa doença para o ser humano. E os sintomas delas é a ocorrência de febre e manifestações respiratórias e gastrointestinais. O tratamento é realizado com antibióticos. A profilaxia é a higiene e as precauções universais, né? Então, a peste negra é a mesma peste bubônica, a mesma praga lá de Justiniano, só que ela ressurgiu aí depois de 500 anos lá na Europa. Então, depois de 500 anos, ela vai ressurgir e vai continuar trazendo dificuldade para a população, principalmente ali na Europa. Então, lá na Europa, entre os anos de 1346 a 1352, essa doença ela retornou, né? E aí ela foi denominada de maneira diferente, foi denominada de peste negra, e estima-se aí que ela tenha matado uma grande parcela da população. Então, ela também tem o mesmo agente etiológico, a bactéria Yersinia pestis, né? E o hospedeiro são as pulgas nos ratos, né? Os ratos também são os hospedeiros dessa doença. Ela surgiu no Egito, no Oriente Médio, 540 anos depois de Cristo.
Aqui ela já vai ter uma disseminação maior, né? Então, ela vai surgir ali na Síria, vai chegar até a Europa, vai passar pela Ásia e vai se disseminar até ali a Turquia, que hoje a gente conhece como a Turquia. Então, ela dizimou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas. Então, estima-se que ela tenha matado pelo menos 50% de toda a população europeia. Então, os sintomas delas tratam-se de febre, vômitos e complicações respiratórias. O tratamento é realizado com antibióticos. A precaução, assim como na peste justiniana, é a higiene e as precauções universais. E nesse período a gente tem como destacar aqui em relação à saúde pública no Brasil, a criação do Conselho Superior de Saúde, que foi realizada lá em 1886. Essa comissão, esse conselho, ele foi em substituição ao que se tinha antes, que era a Central de Higiene e o Instituto Vacínio do Império. Então, vocês lembram que o Dom João criou o Instituto Vacínio? Então, aqui a criação do conselho vai substituir essas ações que existiam antes. Então, a principal função e as atividades que esse conselho realizava era tentar fazer um controle emergencial e temporário aí do surgimento dessa epidemia aqui no Brasil. E o que eles faziam muito? Eles faziam a fiscalização nos portos, eles faziam a fiscalização nas habitações populares e nos comércios de alimentos e bebidas alcoólicas, porém, em relação à saúde, assistência à saúde, isso não havia ainda na época. Então, o tipo de assistência à saúde que tinha, elas eram relegadas às entidades filantrópicas que faziam esse trabalho. Não se existia nada de saúde pública, de assistência em saúde relacionada à peste negra nessa época no Brasil. E aqui eu trago para vocês, né, como que é um pouquinho a doença da peste negra. Então, ela é uma doença infecto-contagiosa transmitida pela bactéria Yersinia pestis, né, que fica lá alojada no pelo do rato preto. Ela teve, né, uma mortalidade de cerca de até 50 milhões de pessoas, né? E hoje em dia ela ainda atinge algumas regiões e chega a matar pelo menos 5 mil pessoas em todo o mundo no último ano. Então, ela é uma doença contagiosa que ela vai atacar as glândulas linfáticas, então ela vai causar um inchaço e uma inflamação nessas áreas. Essa bactéria ela pode atingir a corrente sanguínea e se disseminar pelo pulmão e por outros órgãos, né? Então, ela pode ter um prognóstico um pouco pior, né? Ela vai ter um prognóstico pior. Então, há risco de contaminação do sangue e isso espalhar por outros órgãos do corpo. O diagnóstico, se ele for feito de maneira precoce, então com o uso dos antibióticos adequado, então vai ser possível fazer o tratamento adequado. Outra pandemia importantíssima que aconteceu, que é a que a gente tem mais lembrança, porque a gente está vinculando muito o que aconteceu lá na gripe espanhola em 1918, né? E o que a gente está vivenciando agora durante a pandemia do coronavírus, porque houveram muitas semelhanças, né? A gente está, parece que fazendo um reprise do que aconteceu lá na gripe espanhola. Então, muitas coisas interessantes que aconteceram, principalmente em relação à organização social, a gente está vendo se repetir hoje. Então, o agente etiológico da gripe espanhola é a influenza, o vírus da influenza H1N1, então é um vírus conhecido da gente, né? Então, a gente tem aí uma série de vacinas e uma rede toda de controle do vírus H1N1, né? Então, foi uma doença importante, matou muitas pessoas. Ela tem uma origem incerta, porque há algumas suposições de onde ela pode ter se originado, né? Alguns dizem que se originou lá na China, outros dizem que se originou em campos militares no Texas, então não se tem ao certo, né, a origem da doença. O que acontece é que ela ficou conhecida como gripe espanhola porque a única imprensa que noticiou o que estava acontecendo em relação à gripe foi a imprensa espanhola. Então, acabou que a gripe ficou conhecida como gripe espanhola, mas ela não tem nada a ver com a Espanha, não teve origem na Espanha. Foi os veículos de imprensa espanhóis que foram os que noticiaram, porque na época, tanto a Europa, tanto nos Estados Unidos, tentou se abafar tudo que estava acontecendo em relação à gripe, porque estavam no meio da Primeira Guerra Mundial. Então, a disseminação dessa doença, ela começou ali na Europa, os primeiros casos, né, que foram registrados, não que
ela iniciou na Europa, mas os primeiros registros da doença foi em abril de 1918, nas tropas francesas, e ela chegou aqui no Brasil em setembro de 1918. Viu como, mesmo naquela época, a disseminação dela foi rápida, né? Ela veio por meio do navio Demerara, que veio trazendo soldados da Europa. Então, a gente começou a disseminação já em setembro de 1918. Mesmo naquela época em que a gente não tinha toda essa mobilidade que a gente tem hoje, a disseminação da doença ela foi muito rápida. A mortalidade dela, então, estima-se que foram vitimadas pelo menos 38 milhões de pessoas na Europa e na América, que pelo menos 50% da população mundial foi infectada com a gripe espanhola e uma estimativa de que até 50 milhões de pessoas morreram em decorrência da gripe espanhola. E a transmissão dela é feita também, assim como no coronavírus, por contágio direto por gotículas de saliva durante a tosse ou espirro, e ela também pode ficar suspensa no ar. Então, o contato muito próximo, né? Por isso que a gente pede o isolamento social e o distanciamento social, porque esse vírus ele pode ficar suspenso no ar por um tempo e isso também pode fazer com que a transmissão ocorra. Os sintomas deles, trata-se de um quadro clínico gripal, né? Então, aí vai ter cefaleia, febre, calafrios, fraqueza, dor muscular, tosse, espirro, secreção nasal. Então, um quadro clínico de uma síndrome gripal. O tratamento dela é sintomático, o H1N1 hoje, alguns tratamentos realizado com alguns antivirais, mas o tratamento, ele primordialmente vai ser um tratamento sintomático. E a profilaxia do H1N1, né, que causou a gripe espanhola, é a lavagem das mãos com água e sabão, o uso do álcool em gel, evitar aglomerados humanos, usar máscara, e hoje nós temos a vacina para o grupo de risco. Então, a gente tem as campanhas vacinais para o vírus H1N1, que é para a gente conter essa doença e não ter o perigo de ter uma nova pandemia decorrente do vírus H1N1. E tem algumas particularidades interessantes em relação à gripe espanhola que eu acho que vale a pena comentar aqui com vocês. Primeiro é que, assim como a gente está vendo agora com a cloroquina, na época da gripe espanhola, também foi utilizado um quinino, que era utilizado para o tratamento da malária, que a gente sabe que hoje não tem efeito nenhum para o tratamento do H1N1, mas ele também foi uma medicação gloriosa, né, que se colocou como a salvadora da pátria, porém, depois, com o tempo, percebeu-se que ela não tinha utilidade nenhuma contra o H1N1. E também a gente tinha, nessa época, alguns fatores coadjuvantes que pioraram, né, o desenvolvimento da doença, né, fizeram com que ela se desenvolvesse com muito mais mortalidade. Foram fatores como o caos sanitário que existia na época, né? Ou seja, estavam aí no meio de uma grande guerra mundial, então tinha um caos sanitário nessa época, existia muita fome, tinha muita infecção bacteriana secundária, tinha poucos uso de antibióticos não estavam disponíveis para toda a população, tinha muito desconhecimento científico em relação à doença, então isso dificultou muito as ações que puderam ser realizadas para o enfrentamento dessa doença e tinha uma total desorganização dos serviços de saúde, né? Naquela época, praticamente não tinha nenhum tipo de serviço de saúde. E outro fato importante é que no Brasil, o presidente Rodrigo Alves, que ele foi reeleito nessa época, ele pegou a gripe espanhola, acabou morrendo em decorrência da doença e acabou não tomando posse como presidente do Brasil. Então, ele foi uma das vítimas importantes aí da gripe espanhola. No Brasil, estima-se que pelo menos 65% da população tenha sido infectada pela gripe espanhola e que pelo menos 300 mil mortes tenham ocorrido em decorrência dessa doença, né? Isso sem a gente considerar a subnotificação muito grande que existia na época. Outro fato importante em relação à gripe espanhola trata-se de um movimento que surgiu lá nos Estados Unidos, ali em São Francisco, porque eles começaram a achar que as medidas profiláticas de distanciamento social, de quarentena, de uso de máscara, elas não foram suficientes para conter a doença. Então, começou-se um movimento, né, de não utilização das máscaras, foi até criada uma liga anti-máscara, anti-utilização das máscaras,
e eles afirmavam que obrigar a população a ficar em quarentena, obrigar a população a utilizar a máscara e fazer as medidas de distanciamento sociais, isso era uma violação dos direitos constitucionais das pessoas. Então, né, a gente vê muita similaridade do que aconteceu na época, lá em 1918, que a gente está vendo agora. Em relação à saúde pública, no Brasil, a gente teve a instituição do Departamento Nacional de Saúde Pública, que é o órgão equivalente ao Ministério da Saúde hoje. Então, lá em 1920 foi criado esse órgão, lá no Rio de Janeiro, o Departamento Nacional de Saúde, e ele foi uma das primeiras formas de organização dos serviços de saúde que iniciou-se aqui no Brasil. Outra doença que assolou muito a população mundial foi a cólera, né, que ocorreu principalmente ali entre 1817 e 1923, porém em algumas regiões ela ainda é endêmica, principalmente relacionado à estrutura sanitária, né, a falta de saneamento básico nessas regiões é uma questão importante, então por isso ainda o surgimento dela nessas regiões. O agente etiológico dela é a bactéria Vibrio cholerae. Ela teve origem em 1817 lá na Índia, onde ela ainda é endêmica, e ela se disseminou por vários continentes, pela Europa, pela América, também ali pela África e pelo Sudeste Asiático, que também ela é endêmica. Então, lá na Índia, na África e ali no Sudeste Asiático, onde as condições de saneamento básico ainda são precárias, ainda há incidência dessa doença de forma endêmica. A mortalidade dela chegou até 1 milhão de pessoas, então há uma mortalidade considerável em relação à cólera. A sua transmissão é fecal-oral e também pelo consumo de alimentos e de água contaminada. Então, tem total relação aí com saneamento básico. Os sintomas delas é a presença de diarreia intensa, cólicas e enjoo. O tratamento ele é realizado com o uso de antibióticos e bastante hidratação. A profilaxia hoje é a realização de vacinas que podem ser tanto orais quanto injetáveis, que são feitas a partir de fragmentos das células mortas, né, dessas bactérias. E em termos de saúde pública, no Brasil, a gente tem, dentro da vigilância epidemiológica, a monitorização das doenças diarreicas agudas, o MDDA. Então, esse plano de monitorização da cólera, ela está dentro dessa secretaria, na Coordenação Geral de Vigilância Epidemiológica, dentro da Secretaria de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar. Então, essa é a estrutura de atenção em saúde pública que a gente tem para a vigilância da cólera no Brasil. Outra doença muito importante também, que causou uma mortalidade considerável, que vem assolando a população mundial desde 1800, né? Então, é uma doença que vem nos trazendo questões importantes há bastante tempo já. Trata-se da febre amarela. E o agente etiológico da febre amarela é o vírus amarílico, né? Trata-se de um tipo de arbovírus. Teve origem lá na África, ainda no século XVII. A sua disseminação, então, ocorreu ali por toda a América do Sul, pela Europa, principalmente decorrente do comércio de escravos. Então, esse foi uma das principais formas de disseminação da febre amarela. A mortalidade dela chegou de 100 a 150 mil pessoas. A transmissão é realizada pela picada do mosquito fêmea. Se for um mosquito silvestre, é o Haemagogos sabetes. E na região urbana é o nosso conhecido Aedes aegypti. Então, a gente pode ter essas duas transmissões por esses dois vetores. Os sintomas são febre, calafrios, perda de apetite, náusea, dores de cabeça e dores musculares. O tratamento ele é realizado de forma sintomática e a profilaxia é a vacina contra a febre amarela. Né? E o uso de EPIs, se vocês forem para regiões endêmicas, né, vai ser necessário o uso de repelente, de camisa comprida, né, para evitar ali a picada do vetor, que são os mosquitos fêmeas, tanto do Haemagogos quanto do Aedes aegypti. E aqui a gente pode ver que o Brasil ela é considerada uma região endêmica da febre amarela, então essa região que está aqui em vermelho é uma região endêmica, onde está em laranja é uma região onde pode acontecer, e a África também é outra região endêmica. Então, por isso, quando
pessoas vão viajar do Brasil para outras localidades ou pessoas que vão vir para o Brasil, elas têm que apresentar o comprovante de vacinação para a febre amarela, por conta dessa questão do Brasil ser um país endêmico para a febre amarela. Em relação à saúde pública, a gente tem atualmente, né, a existência do plano de contingência para resposta de emergências em saúde pública destinadas para a febre amarela. E as principais ações em relação à saúde pública para o enfrentamento da febre amarela no Brasil, trata-se da vigilância epidemiológica, né? Vamos controlar os casos que estão acontecendo de febre amarela. Vai ser necessário uma vigilância entomológica e uma vigilância de zoonoses, principalmente para identificar a forma silvestre em primatas, em macacos infectados. Então, tem que ter essa vigilância ambiental e essa vigilância de zoonoses, né? Por exemplo, a gente tem nos municípios várias secretarias de zoonoses que vão fazer esse controle entomológico, tanto do vetor, que são o Aedes aegypti no meio urbano e hemagogos no meio silvestre, né? Vai fazer esse controle entomológico, mas também a gente precisa fazer o controle epidemiológico, e ele é uma doença de notificação compulsória. E também a realização das campanhas vacinais, dos diagnósticos laboratoriais e a disseminação, né, a comunicação dessa doença para todo o território nacional. Então, essas são ações de saúde públicas vigentes no caso da febre amarela. Temos outra importante pandemia que aconteceu lá entre 1957 a 1960, que trata-se da gripe asiática. Então, a gripe asiática ela é decorrente do vírus tipo influenza H2N2, então também trata-se de uma influenza, só que de uma outra cepa da influenza, o H2N2. Ela teve origem no continente asiático, principalmente ali no norte da China, em fevereiro de 1957, e ela se disseminou pelo Singapura, Hong Kong, chegou até a Austrália e Índia e acabou chegando ali na Europa e nos Estados Unidos. Então, ela é considerada como uma pandemia porque ela teve uma disseminação aí por mais de um continente. A mortalidade dela chegou a vitimar pelo menos 4 milhões de pessoas e infectou cerca de 40 a 50% da população mundial. A transmissão também é transmissão igual ao coronavírus, igual à gripe espanhola, né? Uma transmissão via gotículas durante o espirro, durante a tosse, e também ela pode ficar suspensa no ar por um tempo. Então, todas aquelas medidas de distanciamento social, de quarentena para as pessoas que estão infectadas, todas essas medidas também são importantes no controle da gripe asiática. O tratamento também é sintomático, mas para os vírus de H1N2 tem sido usado os antivirais também, têm sido utilizados no tratamento, e a profilaxia que a gente já conhece, né? Lavagem das mãos com água e sabão, evitar aglomerados humanos, uso de máscara e a vacinação, principalmente do grupo de risco. Então, anualmente, a vacina da gripe que a gente recebe, ela vai ser destinada para essas cepas que a gente já conhece, do H1N1, da H2N2, então a importância aí da vacinação e da educação em saúde da população para a gente não cair em fake news, não acreditar em histórias de que vacina é feito para matar idoso, né? Então esse é o nosso papel enquanto enfermeiros, de comunicar e de esclarecer a população sobre a importância da vacinação, né? Que para a gente evitar novos surgimentos de pandemias que tenham potencial de uma grande mortalidade da população. Algumas questões importantes da gripe asiática principalmente em relação à alta mortalidade e letalidade dela. Então, ela foi um vírus que matou muita gente, principalmente decorrente de uma pneumonia bacteriana secundária, e atingiu muitos jovens e muitos idosos. Também foi uma população que foi muito acometida pela gripe asiática. E no Brasil, ela surgiu em meados de julho de 1957, lá no Rio Grande do Sul, infectou 1/3 da população do Rio Grande do Sul, e ela teve uma alta incidência em crianças e em indivíduos de baixa renda. Em relação à saúde pública, a gente pode destacar aí a criação do Ministério da Saúde em 1953. Não que não existisse o Ministério da Saúde, na verdade ele existia, mas ele era em conjunto com o Ministério da Educação. Então, nesse ano foi realizado o desmembramento, então foi criado só o Ministério da Saúde, e esse órgão, né, o Ministério da Saúde,
passou a ser responsável pelas atividades do Departamento Nacional de Saúde. Então, o Ministério da Saúde ele era mantido informado pela OMS, principalmente em relação à pandemia da gripe asiática, e tomou medidas de abertura especial de crédito para a luta contra essa nova pandemia. Então, nesse momento, foi criado um grupo de estudos, né, um comitê de estudos para a gripe, que foi um comitê que se organizou e tem muitas das ações que a gente vê em relação à influenza, ela deu-se início nessa época aí com a gripe asiática, tá? Então, nessa época, a criação desse comitê de enfrentamento à gripe pelo Ministério da Saúde, ela proporcionou aí um planejamento de enfrentamento, então, contra essa pandemia. Também foi instituída uma cadeia de laboratórios regionais para a identificação desse vírus e também houve um grande estímulo à produção de vacina específica nessa época. Então, a gente vê que a gripe asiática ela contribuiu de forma predominante para a organização da atenção à saúde no Brasil, principalmente em relação à vigilância epidemiológica. Outra pandemia importante que a gente precisa trazer também para a gente relembrar, trata-se da gripe de Hong Kong, que ocorreu em 1968 a 1969. Ela também é um vírus influenza de uma cepa diferente, né? Dessa vez é o H3N3. Ela teve origem na China, de onde se propagou para o mundo todo, seguindo as mesmas linhas de difusão da gripe asiática. Então, ele seguiu o mesmo caminho de difusão que aconteceu lá na gripe asiática. A disseminação, então, foi rápida. Em menos de 6 meses, ela se alastrou por todo o planeta, né, pelas rotas marítimas, abrangendo a Europa e os Estados Unidos, né, e dos Estados Unidos veio para cá. Ocorreu mais de 1 milhão de mortes em decorrência da gripe de Hong Kong. A transmissão também é feita por gotículas durante a tosse, durante o espirro, né? E também ela pode ficar suspensa no ar. Então, a maneira de transmissão é a maneira de transmissão da gripe que a gente já conhece. Os sintomas também vão ser os mesmos: cefaleia, febre, astenia, que é a perda da força muscular, calafrios, fraqueza, dor muscular, tosse, espirro, secreção nasal. E aqui a gente também vai ter o aparecimento de prisão de ventre e perda de apetite. O tratamento ele é feito de forma sintomática e a profilaxia também, assim como a gripe espanhola, como o H1N1, é a lavagem das mãos com água e sabão, evitar aglomerados urbanos, o uso de máscara e a vacinação do grupo de risco. Então, a importância da vacinação, novamente, nós como enfermeiros, né, somos responsáveis pela educação da população em relação à importância da vacinação. Em termos de saúde pública, a gente pode trazer aqui a criação e a formulação da Política Nacional de Saúde. Então, a gente tem que considerar que nessa época, de 1968 a 1969, o Brasil estava sob um regime militar. Então, a gente estava numa situação já complicada, porque a gente estava em regime militar, e durante esse período foram estabelecidas algumas ações de competência do Ministério da Saúde, e foi então formulada essa Política Nacional de Saúde. E entre a responsabilidade dessas políticas estavam as atividades médicas e paramédicas, estavam ações de forma preventiva geral, vigilância sanitária. Então, ocorria muita fiscalização em portos, em fronteiras, em aeroportos também existia fiscalização, havia um controle de drogas, de medicamentos, e também tinha uma pesquisa médico-sanitária. Então, essa Política Nacional de Saúde, ela veio regulamentar todas essas questões para fazer um enfrentamento em relação à saúde pública vigente naquela época, tá? Outra coisa importante é que a incidência dessa doença, da gripe de Hong Kong, ela foi maior na faixa etária de 10 a 14 anos, e a mortalidade dela ela foi muito importante entre os grupos idosos, entre os grupos jovens e principalmente entre aqueles grupos que tinham risco de doenças cardiopulmonares. Então, esse grupo, eles foram mais atingidos ainda em relação à gripe de Hong Kong. Outra importante pandemia, que eu acho que talvez muitos de vocês nem saibam que tem existido, né? Trata-se da gripe russa, que aconteceu entre 1989 e 1990.
Essa gripe também é um vírus influenza do tipo H2N2. Ele surgiu ali na Rússia, em 1989. Teve um outro que surgiu um pouquinho antes, mas o que a gente tem maior registro é esse de 1989. A sua disseminação ocorreu entre toda a Europa, chegou até a América do Norte em dezembro, e no Brasil, em fevereiro de 1890, a gente já tinha casos da gripe russa. Ela vitimou cerca de 1 milhão de pessoas também. A transmissão da mesma forma, né, por contato direto com gotículas durante tosse, espirro, e também fica suspenso ao ar. Os sintomas também vão ser semelhantes aos sintomas do vírus influenza. O tratamento ele é de forma sintomática e a profilaxia também é a mesma, lavar as mãos com água e sabão, evitar aglomerados, uso de máscara e vacinação. Em termos de saúde pública, a gente pode chamar a atenção aí para a organização do Sistema Nacional de Saúde e estabelecimento das principais competências das distintas esferas do governo. Então, nesse período, a gente ainda tinha uma grande desorganização dos sistemas de saúde no Brasil. Então, essas ações de vigilância epidemiológica foi acontecendo, então, aí que surgiu o Programa Nacional de Imunização, a notificação compulsória de doenças também foi estabelecida nessa época. Então, também houve a instituição do Ministério da Saúde sobre a obrigatoriedade da notificação dessas doenças de forma compulsória. Então, nesse período, houve a regulamentação do sistema sanitário internacional. A gente também, nessa época, houve a reforma sanitária, a democratização da saúde, a criação do SUS, também foi nesse período, né, de 1988, a gente teve lá todo o começo do nascimento do SUS, né, com a promulgação da lei depois da criação do SUS. Então, todo esse panorama a gente tem ali a gripe russa como plano de fundo, mas a gente tem todo esse movimento de organização social para a mudança, né, do SUS, para o surgimento do SUS, mudando aí de uma rede previdenciária que era do INAMPS para o surgimento do SUS, tá? Então, essas são ações importantes que surgiram durante a gripe russa como pano de fundo aí das ações de saúde pública no Brasil. Outra importante gripe, né, pandemia que aconteceu, trata-se da gripe aviária. Eu acho que essas vocês já se recordam mais, né? Aconteceu entre 2003 e 2004. Ela é também um vírus tipo influenza, só que cepa H5N1. Então, acho que essa a gente já tem uma maior lembrança, né? Porque é mais recente. Ela foi identificada ali primeiro na Itália, por volta de 1900, né? O primeiro registro dela foi na Itália, por volta de 1900. Ela se espalhou por toda a Europa, pela Ásia e pela África, mas ela também chegou aqui no Brasil. A mortalidade chegou até 200 casos em seres humanos, então a gente teve uma mortalidade menor, porque aqui a gente já tinha uma rede grande, estruturada de controle da influenza a nível mundial e a nível nacional também. Então a gente tem esse espalhamento dela, mas a gente não tem uma letalidade muito grande. E o que mais chamava a atenção dela era a sua capacidade pandêmica, né? Então, se houvesse aí um descontrole, se não tivessem essas ações de controle em saúde pública, em vigilância epidemiológica, em vigilância de saúde, a gente tinha um potencial muito grande de espalhamento dessa doença e a mortalidade, né, a letalidade dela é muito alta. A transmissão é da mesma forma das outras, né, por gotículas, contágio transmitido por gotículas durante a tosse, pode ficar suspenso no ar, os sintomas também são o mesmo. O tratamento também pode ser feito com antirretrovirais, com ações contra o vírus da gripe e também um tratamento de suporte, né, o tratamento dos sintomas mesmo. E a profilaxia é a mesma que a gente já conhece para o vírus influenza. Então, uma grande ação importante foi realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, que organizou uma vigilância, principalmente dentro das fábricas de frango, né, porque por ser uma gripe aviária, né, essa possibilidade dela vir decorrente da produção de frangos, então houve esse protagonismo do Ministério da Pecuária e do Abastecimento para poder fazer o monitoramento da disseminação dessa doença aqui no Brasil.
Então, em 2005, teve o decreto presidencial que criou um grupo executivo interministerial para acompanhar e propor medidas de emergência de implantação de contingência para evitar a disseminação da influenza H5N1 aqui no Brasil. Então, a gente teve aí a parceria, além do Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura e Pecuária, para fazer esse monitoramento da gripe aviária aqui dentro do nosso país. Outra importante, que eu acho que essas vocês vão se recordar melhor, né? Trata-se da gripe suína, que ocorreu lá em 2009, né? Então, ela também é um vírus H1N1, né? O tipo dela, a cepa dela. Teve origem no México em abril de 2009. Ela foi declarada como pandemia em junho de 2009, quando ela já tinha mais de 30 mil casos espalhadas em 79 países diferentes. Matou até 200 mil pessoas, então a mortalidade mais alta. A transmissão também por gotículas durante a tosse, o espirro e também a suspensão dela no ar. A sintomatologia é de uma influenza sazonal, então os mesmos sintomas da influenza, o tratamento também da mesma forma pode ser realizado com algum tipo de antiviral que tenha ação contra a gripe, mas o tratamento de suporte aos sintomas é o que é mais realizado. E a profilaxia da mesma forma, lavagem das mãos, evitar aglomerados, usar máscara, fazer a vacinação do grupo de risco. E em relação à saúde pública, a gente tem que destacar alguns órgãos importantes que foram criados nessa época, né? Então, dentro do sistema de vigilância epidemiológica estruturado, né, que são os CIEVs, houve aí a criação em nível estadual e municipal de um programa de vigilância sentinela específico para influenza, fora de determinantes para o controle de pandemia no Brasil. Então, durante a gripe suína, a gente teve aí essa estruturação desse núcleo de vigilância epidemiológica voltado para a influenza, e o Ministério da Saúde criou também nessa época um gabinete permanente de emergência. Então, esse gabinete permanente de emergência, ele que vai ficar atento a qualquer surto, né, de tipo de influenza que houver no mundo, né, para ficar atento e haver todo o planejamento antecipado de surtos que possam ser potenciais aqui no Brasil. Então, a gente tem essa rede, né, os CIEVs, como uma importante coordenação para poder fazer essa vigilância em relação à influenza. Então, como a gente tinha já essas coordenações, tínhamos a coordenação dos CIEVs, a gente tinha uma rede de resposta imediata a emergências pandêmicas. Essas estruturas de saúde pública foram extremamente importantes para o enfrentamento da gripe suína no Brasil. E, por fim, a gente vai falar de uma outra pandemia, né, que talvez muitos nem considerem, né, como uma pandemia, mas ela é uma pandemia, né? A quarta década da pandemia aqui no mundo, né, que é o HIV, que desde 1920 até hoje ela vem assolando, né, a população, porque a gente ainda não tem uma cura para o HIV. Então, o agente etiológico é o vírus da imunodeficiência humana, que causa a doença AIDS. Em relação à sua origem, ela iniciou lá na África, no Congo, decorrente da manipulação e do consumo de carne de caça de chimpanzés. Então, eu não sei se vocês assistiram o vídeo que eu deixei para vocês da Nerdologia, né, sobre potenciais pandêmicos. Então, essa manipulação de animais silvestres, né, a gente interferindo muito na dinâmica da natureza, a gente desmatando a Amazônia. Então, tudo isso podem ser potenciais para que algum vírus, né, por evolução, ela vai acabar pulando dos hospedeiros naturais delas e vindo atacar o ser humano e ocasionar doenças que a gente não tem ainda conhecimento e pode causar um potencial pandêmico para a gente. Então, o HIV é um exemplo disso, né? Essa evolução, então houve esse pulo desse vírus dos macacos, né, dos chimpanzés, por conta dessa manipulação de carne desses animais para o ser humano. E a disseminação dela foi para o mundo inteiro, então em todo o mundo a gente tem casos de HIV. A mortalidade dela durante todo esse tempo chegou a 75 milhões
né, de infecções e vitimou até hoje cerca de 35 milhões de pessoas. A transmissão dela é feita por contatos sexuais e fluidos corporais contaminados, né, como sangue. Os sintomas delas, no primeiro momento, ele é assintomático até evoluir para a doença AIDS. E na doença AIDS a gente vai ter sintomas como perda de peso, febre, sudorese noturna, fadiga, infecções recorrentes, né? Porque como ela baixa a imunidade, a gente vai ter aí o surgimento de outras doenças oportunistas. A tuberculose é um tipo de doença oportunista, né? Que ataca principalmente as pessoas HIV positivo por conta dessa baixa da imunidade. O tratamento é feito com antirretrovirais para o controle dos sintomas. A profilaxia é o uso de preservativos, seringas e agulhas descartáveis, luvas para manipular feridas e líquidos corporais. Nós, trabalhadores da área de saúde, o uso de EPIs, o cuidado para fazer o descarte correto das agulhas, não fazer o reencape de agulha. Então, todos esses são cuidados profiláticos para a gente evitar aí a contaminação com o vírus da AIDS. E em relação à saúde pública, a gente pode trazer várias ações, né, que ocorreram em relação à pandemia do HIV. A gente tem o Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, né, que foi criado lá em 1986 pelo Ministério da Saúde. Temos hoje a disponibilidade de teste anti-HIV lá na atenção básica, a gente tem também isso disponível. A gente tem a Rede Nacional de Laboratórios específicos que vão ajudar aí também no controle e no diagnóstico da doença. A gente tem os serviços de assistência especializado, né, as SAIs, que vão fazer todo o monitoramento. Tem o Hospital Dia, tem assistência domiciliar terapêutica. Então, a gente tem vários serviços de saúde pública destinados à população que tem a HIV positivo. Então, a gente tem uma série de ações que foram decorrentes da pandemia do HIV. Então, é importante a gente trazer como essas doenças, né, que vão acontecendo, elas também vão mudando a saúde pública e trazendo políticas e ações e serviços de saúde que são importantes para a gente até hoje. Outro serviço de saúde que é importante a gente pontuar aqui em relação ao HIV são as unidades dispensadoras de medicamento antirretrovirais, as UDMs, né? Que isso é importante porque o Brasil é um dos únicos países que fazem a oferta dos antirretrovirais de maneira gratuita. Então, isso é um importante dado para a gente colocar para vocês. E também a gente tem a rede de laboratórios nacionais para contagem de linfócitos e carga viral do HIV. Então, a gente tem todo um serviço estruturado para o atendimento do paciente HIV positivo. E chegando agora, mais recentemente, a gente tem aí a incidência de alguns vírus importantes também, que é da família do coronavírus, né? Temos a MERS, a SARS, e agora a SARS-CoV-2, que é o Covid-19 ou o coronavírus, como a gente chama popularmente. Então, a SARS-CoV, que ocorreu entre os anos de 2002 a 2003, é um tipo de coronavírus que causou a síndrome respiratória aguda grave. O surto dela foi centrado na província de Guangdong, no sudeste da China. Ela veio a partir dos morcegos, então o consumo de carne de morcego, houve esse pulo desses animais para infecção em seres humanos. Vitimou cerca de 774 pessoas, infectou até 8.096 pessoas, entre os meses de novembro de 2002 a julho de 2003. A SARS ela não é uma pandemia, mas por conta aqui da gente conversar sobre o coronavírus, eu achei interessante trazer a SARS também para vocês de maneira geral. Temos também a MERS-CoV, que ocorreu em 2013, então é uma das mais recentes. Também é um tipo de coronavírus que causa síndrome respiratória do Oriente Médio. Ela vinha como hospedeiro, né, principal os camelos e os dromedários, então houve esse pulo desses animais para a infecção em seres humanos, vitimou cerca de 36 pessoas e houve 186 casos confirmados. Então a gente vê que nessas regiões houve um controle muito bom da incidência dessas doenças, então ela não se espalhou
e não teve um potencial pandêmico. Por fim, temos a SARS-CoV-2, que foi descoberta no ano de 2019, surgiu na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na República Popular da China, em dezembro de 2009, e apenas em 11 de março de 2020 é que ela foi declarada uma pandemia. Até o momento, a data de hoje, 2 de novembro de 2021, já foram confirmados no mundo em torno de 247 milhões de casos de Covid e 5 milhões de mortes por essa doença. Já no Brasil, já são 21,8 milhões de casos notificados da Covid-19 e 608 mil mortes em decorrência da Covid-19. Em número de casos e mortes, o Brasil está em segundo lugar, perdendo apenas para os Estados Unidos, que tem 46 milhões de casos e 747 mil mortes registradas pelo Covid-19. Temos também a Índia, que tem mais números de casos notificados, 34 milhões de casos notificados, porém tem um número bem menor de mortes notificadas do que o Brasil, atualmente com 459 mil mortes registradas pelo coronavírus. Então, podemos perceber, que os países mais populosos, como Brasil, Estados Unidos e Índia, têm números de casos elevados, números de mortes elevadas, mas isso não justifica, uma vez que nós temos outros países tão populosos quanto o nosso, com um número bem inferior de mortes por Covid-19. Isso demonstra aí que a prevenção e a adesão às medidas de distanciamento social, vacinação, são importantes meios para prevenção e controle dessa doença. Aqui eu trago para vocês uma imagem que é do Telesaúde de São Paulo, que traz de forma bem resumida e num esquema bastante legal as principais pandemias que ocorreram no mundo, né? Então a gente tem a peste negra e a gente tem aqui a mortalidade de cada uma delas, né? E o novo coronavírus que surgiu aqui agora em dezembro de 2019. Então é interessante que depois vocês deem uma olhadinha nesse esquema aí. Está disponível lá no Telesaúde de São Paulo. Então, a importância da saúde pública na prevenção e combate às pandemias. Então, a gente vê a importância da saúde pública, principalmente para detectar, esse potencial, essa rede para fazer a detecção precoce dessas pandemias, desses surtos. A notificação, porque é em cima da notificação que a gente vai poder planejar as políticas públicas de saúde e intervir sobre elas, e a avaliação da conjuntura, Isso tudo são questões importantes que a saúde pública, que a vigilância em saúde pública, que a vigilância epidemiológica, ela vai realizar. Isso é importante para todos nós. Então, o fortalecimento do SUS é um dos nossos legados. Então, a gente percebe que ao decorrer de toda essa história da humanidade, a gente foi conseguindo organizar e estruturar os nossos serviços de saúde para responder essas doenças que foram ocorrendo e foram dizimando a nossa população. Então, é importante o investimento e a valorização do SUS no nosso país, e isso é um legado que a gente tem. A importância da saúde pública, ela deve ser priorizada. Há uma necessidade de sistema de saúde estruturado, que esteja organizado e articulado em diferentes níveis e esferas. Então, a importância aí dos laboratórios, a importância da notificação, a importância dos serviços de saúde organizados para atender a população que está sendo afetada, o sistema público de saúde organizado, sem a politização das questões fundamentais. Isso também é importante. Infelizmente, no Brasil, a gente não conseguiu se distanciar dessas questões, e isso foi fundamental para o desfecho que a gente está tendo hoje. O Estado, por sua vez, deve continuar a ajudar a ciência a proteger a sociedade, ou seja, a gente tem que reconhecer a ciência e o papel importante que ela tem, aceitar as recomendações que a ciência nos traz, porque esse é o caminho. Os países que fizeram todas as recomendações, eles conseguiram enfrentar a pandemia de uma maneira muito mais organizada do que os países que negligenciaram, que acharam que não era uma doença assim tão importante. E a enfermagem, O que a enfermagem pode contribuir com tudo isso? Então, a gente pode contribuir em termos de saúde pública. A importância da gente como papel de cidadão, como papel de profissional de saúde, papel de educador, para tentar sensibilizar as pessoas da importância delas se protegerem, da importância da
quarentena, do distanciamento social, do uso da máscara, né? Isso tudo é importante e a gente tem um papel fundamental nisso também. Leituras que eu vou deixar disponível lá para vocês no AVA, que vão ajudar vocês a entenderem melhor essa estrutura sanitária. Os livros sobre as pandemias também, que são materiais que eu vou deixar disponíveis para vocês lá no nosso ambiente virtual. Como atividade avaliativa, vocês vão ter que fazer uma videoreflexão, né? Um vídeo que tenha no máximo 300 megabytes, né? Um vídeo pequeno, curto, de até 3 minutos, apresentando sua reflexão acerca da seguinte pergunta: quais as semelhanças entre a pandemia do novo coronavírus e as pandemias que já ocorreram no passado e como os enfermeiros podem auxiliar na saúde pública para o enfrentamento dessa realidade? Vocês poderão se organizar em duplas, podem fazer de forma individual, vocês podem fazer uma animação no PowerPoint, uma animação em qualquer outro programa que vocês assistam, vocês podem fazer um vídeo gravado, vocês podem utilizar a criatividade de vocês e fazer de diferentes formas, tá? Era isso que eu tinha para trazer para vocês, espero que eu possa ter contribuído um pouquinho mais para a gente entender o surgimento dessas doenças e o impacto que elas causam na nossa organização de saúde. Espero que vocês possam consumir o material que está disponível lá. Um grande abraço.